Olá, amados irmãos e irmãs, se Deus não tivesse nos chamado, se Ele não tivesse nos chamado à sua maravilhosa luz, nós estaríamos perdidos no pecado. Mas Deus nos fez seu povo, nos fez raça eleita. Por isso nós podemos nos reunir, prestar culto de louvor para a honra e glória do nosso Deus. E queremos chamar a você bem-vindo para este nosso culto, para o culto da Congregação Cristo de Dourados, Congregação Bom Pastor de Maracaju e Congregação Cristo Rei de Carapó. Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu, pastor Rudinei Valdemar, estarei conduzindo este culto e convido você a também acompanhar o nosso momento de louvor e adoração. Nós estamos no terceiro domingo após Pentecostes e queremos hoje meditar na leitura do Antigo Testamento de Jeremias, olhando para o lamento do profeta, mas também para a sua fé. E exatamente nesta fé que queremos nos basear, o olhar para Deus, o voltar-se para Deus. Nós queremos invocar a presença do nosso Deus, iniciando assim este nosso culto de louvor. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai. A palavra de Deus nos diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Também iniciamos este culto em nome de Deus Filho. A mesma carta de 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E iniciamos este culto em nome de Deus Espírito Santo. A palavra de Deus diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.
Romanos capítulo 5, versículo 5. A ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, rendemos este culto para a tua honra, glória e louvor, por nos manifestar o teu imenso amor. Amém. Amados irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste culto online, quantas vezes estamos cansados? Cansados fisicamente, mas também cansados emocionalmente. Quantas vezes nos pesa o coração? Ou em nossa garganta parece que temos algo que nos sufoca. Certamente, em muitos momentos, nos sentimos assim, diante da angústia e diante até do pavor, por causa de situações que nós vivemos e enfrentamos. O salmista Davi, no Salmo 32, versículos 3 a 5, diz assim: Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Quero convidar você para que, neste momento, em oração comigo, confesse os seus pecados arrependido e confiante de que em Cristo temos o perdão. Oremos ao nosso Deus. Senhor, pequei contra ti e não mereço ser chamado de teu filho, pois meus pecados são muitos e tenho desobedecido profundamente a tua lei. Não tenho, Senhor, guardado fielmente o que a tua palavra me orienta e segui meus próprios caminhos. Pequei, porque nada daquilo que eu queria fazer eu fiz, e tudo o que eu queria fazer, isso eu não fiz. Senhor, pequei e me torno culpado de todos os pecados, pois sei que não tenho como escondê-los. Mas por causa da tua misericórdia, nos achegamos humildemente para pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as falhas cometidas, pelos erros que provoquei a tua ira e todos os erros que ofendi e machuquei o meu próximo. Perdão por todas as vezes que pude testemunhar do teu amor e não fiz, me omitindo de falar a verdade do teu amor, perdão e salvação. Perdão, Senhor, porque sem ti não sou nada e não sei viver. E porque sou pecador, reconheço essa minha condição e lamento de todos os erros, suplicando por tua misericórdia, Senhor. Guarde a cada um de nós, ó Deus, de todo o mal que nos afasta de ti, e não nos deixes cair em tentação. Pedimos isto em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, para o momento de absolvição dos pecados, onde Deus, através deste pastor, anuncia a você o perdão. Eu quero me utilizar das palavras dos Salmos para este culto. Salmos 91, os Salmos de extremo consolo, onde a palavra de Deus nos diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia.
Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amado irmão, amada irmã que acompanha este culto, se você crê neste Deus misericordioso, se você está verdadeiramente arrependido dos teus pecados e crê em Cristo como teu Senhor e Salvador, então, como ministro de Cristo, chamado e ordenado, eu tenho a alegria de dizer que os teus pecados estão todos perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus assim nos conduza, que Deus assim nos guarde com a sua poderosa mão e nos guie pelos seus caminhos para levar-nos a sombras e águas tranquilas, como nos diz o salmista no Salmo 23. Que Deus assim abençoe a cada um de nós. Amém. Nós queremos também agora acompanhar a leitura do Evangelho para este final de semana, Evangelho de Mateus, capítulo 10. A sequência do texto que acompanhamos no último final de semana, Mateus capítulo 10, o versículo 5, a primeira parte do versículo 5, depois o versículo 21 até o versículo 33. Mateus capítulo 10, versículo 5, a primeira parte, depois do versículo 21 a 33. Evangelho do nosso Senhor Jesus, que assim diz: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem. Versículo 21. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Belzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este nosso culto. Quero convidar você que está em sua casa acompanhando este culto a confessar comigo a fé no Deus triuno e fazemos isso nos utilizando das palavras do credo apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos agora, nos preparando para a mensagem deste culto, cantarmos o hino Pelos Prados e Campinas. Cantemos este hino ao nosso Deus, nos preparando para a mensagem que vamos utilizar o texto de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. Se você quiser já deixar marcado em sua Bíblia, assim acompanhar a leitura e a mensagem, poderá fazê-lo. Pelos Prados e Campinas, em preparação à mensagem deste culto. Senhor, que me leva.
amados, nós queremos, neste momento de mensagem, acompanhar o texto do Antigo Testamento, conforme citado antes de cantarmos o hino, Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 13, é o texto que nós queremos utilizar para a mensagem do culto de hoje. Jeremias capítulo 20, versículos 7 a 13, a queixa de Jeremias. E o texto diz assim: Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência e destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo do meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Que o nosso Deus triuno que acabamos de confessar no credo apostólico, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos abençoe e nos ilumine também neste momento de mensagem. Amém. Amados em Cristo, estimado irmão, estimada irmã que acompanha este culto, você já se sentiu enganado? Você já teve a sensação de ter sido usado por alguém para que essa pessoa alcançasse determinado objetivo? Certamente não é algo agradável de se sentir ou de viver. Na verdade, todos nós estamos sujeitos a isso, e para aqueles que já viveram tal situação sabem o quão desagradável e decepcionante isso pode ser. A reação diante de tal situação normalmente está ligada ao sentimento de traição. Nos sentimos traídos por aquela pessoa. E em seguida vem o sentimento de raiva e frustração. Sendo que muitas vezes as pessoas reclamam e se queixam para aqueles que entendem ser o responsável por tal infortúnio. Como eu disse, todos, eu e você, podemos sofrer com isso ou até causar isso a alguém. Mas e quando alguém se sente enganado ou traído pelo próprio Deus? Não, isso não é possível, alguém pode dizer. Mas é exatamente o que parece estar acontecendo com o profeta Jeremias no nosso texto de hoje. Jeremias capítulo 20, versículo 7. O texto inicia, o versículo 7, a queixa de Jeremias, é uma oração que Jeremias faz. Inicia com uma palavra muito forte. Jeremias se queixa para Deus e diz: ó Senhor Deus, tu me enganaste. Como pode um profeta de Deus
se sentir enganado pelo próprio Deus que o enviou para pregar a sua mensagem ao povo. Quando lemos a queixa de Jeremias, vamos perceber que realmente ele está incomodado com essa situação. Quando olhamos esta palavra enganaste, este verbo enganaste, ele aparece também em uma outra situação no original hebraico, lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 16. E lá em Êxodo, ele é traduzido no sentido de seduzir. E o contexto de Êxodo está remetendo às leis morais. Se nós olharmos lá Êxodo 22, a partir do versículo 16, traz várias leis morais. E lá fala sobre a sedução de um homem para com uma virgem, uma mulher virgem, no intuito de se aproveitar da sua ingenuidade para então ter uma relação com ela. Este mesmo verbo aparece aqui traduzido como enganaste. É o mesmo verbo traduzido de forma diferente por questão do contexto em que estão envolvidos. E a sensação é que Jeremias está realmente se sentindo enganado por Deus, assim como uma virgem pode ser enganada. O que Jeremias parece estar dizendo é que Deus se aproveitou da sua falta de experiência ou da sua ingenuidade e Deus assim o seduziu, Deus assim o enganou. Inexperiência de Jeremias, que não é novidade, afinal ele mesmo a demonstra isso quando lá no capítulo 1 de Jeremias, o versículo 5 e 7, quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. E Deus então naquela ocasião responde: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga o que eu te mandar. Realmente, a sensação que nos dá é que Jeremias estava sentindo a mesma coisa que você sentiu por conta de ter sido enganado por alguém. E Jeremias não hesita em reclamar, pois ele diz: tu me enganaste. E ele diz: tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. É claro que não é possível lutar contra o poder de Deus. Esse poder de Deus, ele está aí para nos proteger. Nós ouvimos de forma maravilhosa as palavras consoladoras do Salmo 91, quando Deus envia os seus anjos para nos proteger. Porém, muitas vezes, estar sob o poder de Deus, ser fiel a Deus, ser guardado por Deus, também nos leva a sofrer com zombarias daqueles que estão à nossa volta. E é o que aconteceu com Jeremias. A pergunta é como lidar com isso. E Jeremias então finaliza o versículo 7 dizendo: todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Quando olhamos para essas palavras de Jeremias, podemos dizer que realmente estamos diante de alguém que está magoado com a situação que está vivendo. Mas a pergunta é: o que aconteceu com Jeremias? O que foi que houve com ele a fim de que ele tivesse tamanha revolta contra Deus? E aí é necessário nós olharmos um pouco antes. A partir do capítulo 18, eu diria que já temos uma explicação que vai nos tornar ainda mais claro o porquê desta queixa de Jeremias. Lá no capítulo 18 de Jeremias, o profeta usa a imagem do oleiro. E ele diz: Deus, o oleiro, e o ser humano é o barro, que é moldado por Deus. O ser humano é trabalhado, é moldado por Deus. Porém, esse povo, o povo de Israel, parecia como um barro que não queria ser moldado, relutava pelo cuidado de Deus. Depois do capítulo 19, Jeremias anuncia palavras duras, é um sermão
carregado de lei, de palavras duras. E ele fala que por conta desta dureza em se deixar moldar, esta relutância em não querer deixar-se moldar por Deus, agora eles haviam se tornado como um vaso defeituoso. E não tem como você restaurar um vaso defeituoso a não ser quebrá-lo e refazê-lo. As palavras de Jeremias eram palavras de juízo e de condenação. Palavras que apontavam para o pecado daquele povo. Um povo que havia se entregado à idolatria, cultuando Baal, inclusive sacrificando seus filhos como ato de idolatria e de afastamento de Deus. Então Jeremias diz que Israel seria quebrado como um pote de barro. E no capítulo 19, Jeremias quebra um pote de barro na frente do povo. Deus disse, Jeremias vai lá e quebra um pote de barro na frente do povo e diz, eu vou fazer exatamente o mesmo com vocês. E Jeremias fez isso, quebrou um pote de barro que virou em vários pedaços diante do povo. E Jeremias anuncia o juízo de Deus e diz, se vocês não mudarem, é exatamente isso que Deus vai fazer com vocês. Se não houver arrependimento, uma mudança de vida, é exatamente isso que Deus vai fazer com este povo. Certamente o povo deve ter ficado impressionado. E numa tentativa de deter Jeremias e a sua mensagem, o supervisor dos assuntos religiosos da época, de nome Passur, ouviu esse sermão de Jeremias e mandou dar uma surra em Jeremias. Jeremias apanhou e durante 24 horas ele ficou preso ao tronco da prisão, apanhando, sendo espancado por aquilo que havia anunciado. E é justamente nesse momento doloroso, entre açoites, entre golpes dolorosos, é que Jeremias faz esta oração. Eu diria, essa estranha oração, essa queixa, esse desabafo para Deus. Amados irmãos, o profeta Jeremias falava o contrário do que o povo queria ouvir. As pessoas daquele tempo, assim como hoje, as pessoas queriam ouvir uma mensagem politicamente correta e bem adocicada, de que Deus amava a todos e não iria permitir que alcançassem as consequências dos seus pecados, algo parecido com o que nós vemos hoje nas teologias pregadas por aí. O povo queria ouvir que podia seguir a qualquer Deus, poderiam cultuar Baal ou qualquer outro Deus, e que Deus, o verdadeiro Deus, não se importaria com isso. Afinal, Ele é o maior, Ele é o todo-poderoso. O povo queria ouvir que eles poderiam fazer o que bem entendesse, que Deus daria um jeito e ainda os abençoaria. A mensagem de Jeremias, ela é refutada como sendo algo inaceitável. Jeremias fala algo para o povo que não é agradável aos ouvidos. Assim como a palavra de Deus muitas vezes não é agradável aos nossos ouvidos. E diante desta mensagem de Jeremias, a reação do povo é de zombar. E além da zombaria, o profeta tinha de enfrentar ameaças de morte. Enfrentar pessoas que estavam de olho nele o tempo todo, esperando que ele cometesse alguns deslizes, inclusive os seus amigos íntimos, como ele mesmo desabafa no nosso texto. Jeremias reclama porque está confuso. A cabeça dele estava confusa. Ele prega exatamente como Deus lhe pede. E ele apanha, literalmente apanha por isso. E então, aborrecido e confuso, o profeta toma uma decisão. E talvez, antes de falar o que está dito aqui, Jeremias deve ter pensado algo do tipo, eu não vou pregar mais. Eu não vou mais anunciar o amor de Deus para esse povo. Eles é que arquem com os salários ou com as consequências dos seus pecados. Eu lavo as minhas mãos, eu fiz a minha parte.
No entanto, tal é o seu amor por Deus que ele não consegue se calar. Jeremias não fica calado. O nome de Deus, isto é, Deus mesmo, arde no coração de Jeremias e brota naturalmente dos seus lábios uma confissão maravilhosa que está lá no versículo 9. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Quando olhamos para o que acontece com Jeremias, podemos nos lembrar de um outro episódio no Novo Testamento, registrado lá em Atos, capítulo 4 e 5. Estavam lá Pedro e João, logo no início da igreja cristã, e entenderam isto. Eles perceberam o que Jeremias estava passando quando eles foram proibidos de pregar sobre Jesus. As autoridades da época queriam calar Pedro e João. E eles se recusaram a colaborar. E eles disseram o seguinte, lá em Atos capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E quando eles foram flagrados pregando, pelos mesmos donos do poder que eles questionaram, eles responderam com tamanha ousadia dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Assim como Pedro e João que não se recolheram, Jeremias, ao invés de se recolher, Jeremias volta a falar do que ele tem visto e ouvido. Ele não olha mais para os seus inimigos, ele tira o foco dos seus inimigos, ele não consegue não obedecer a Deus. Ele tira o foco dos seus problemas, dos seus inimigos, e ele olha então para Deus. E se enche de uma convicção quando ele diz lá no versículo 11, mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Deus estava do lado deste profeta. E eis aí a sua confiança, eis aí a sua convicção para continuar. E Jeremias então olha para Deus como Deus realmente é, o Senhor Todo-Poderoso. Se nós olharmos na tradução antiga do Almeida, vai estar lá o Senhor dos Exércitos, versículo 12, quando diz lá assim o Senhor Todo-Poderoso, lá na Almeida, na linguagem revista e corrigida, diz lá o Senhor dos Exércitos. E essa expressão Senhor dos Exércitos era uma expressão da cultura da época, que significava um comandante ou um chefe de forças armadas, ou simplesmente o guerreiro mais valente. O Senhor dos Exércitos era o mais valente de todos os guerreiros. E Jeremias então enfrenta os inimigos que se opõem a Deus. Mas Deus, que ele vê como um Senhor todo-poderoso, como Senhor dos Exércitos, vai lutar por ele. E como ele disse lá no início, quando ele chamou Jeremias, disse: vai e fala, porque eu vou colocar na tua boca as palavras. Jeremias segue adiante. E esse olhar, este foco para Deus faz toda a diferença e enche o coração deste profeta de coragem. O que ele enfrentava, a situação que ele estava enfrentando, certamente demanda coragem. E o que ele enfrentaria após demandaria também tamanha coragem. Quando lemos as páginas seguintes do livro que leva o seu nome, nós vamos notar que Jeremias viveu todo o seu ministério, todo o seu tempo neste mundo, na certeza de que Deus estava ao seu lado. A pergunta agora é: e se nós fôssemos Jeremias? Se nós estivéssemos na mesma situação que Jeremias estava vivendo? Se formos nós afligidos por inimigos, devemos buscar a solução que Jeremias encontrou.
E é interessante pensar nesta palavra inimigos, quando nós olhamos para a cultura judaica, ou cultura hebraica. O inimigo era algo bastante concreto, era materializado. Não se pensava em inimigos como nós pensamos hoje, como os problemas que nós enfrentamos hoje. Os hebreus olhavam para os inimigos de carne e osso, eles materializavam os seus inimigos. Os salmos, quando nós olhamos para os salmistas, nós vamos ver inúmeros salvos, orações que pedem livramento para inimigos. Davi nos fala, por exemplo, lá no Salmo 4, eles estão vindo para me perseguir e matar, e assim tantos outros salmos. Podemos entender a palavra como inimigos materiais, mas também podemos ampliá-la e incluir os nossos inimigos do nosso dia a dia, os nossos problemas. Sejam pessoas ou situações que nos maltratam, que nos fazem sofrer. Podemos citar a depressão, o câncer, o coronavírus e tantas outras situações, tantas outras coisas que nos fazem prostrar em sofrimento e dor. Como foi que Jeremias resolveu o seu problema? A resposta é bastante simples. Jeremias orou a Deus. Jeremias abriu seu coração para Deus. E aqui talvez esteja a chave ou a grande dica que a palavra de Deus nos dá para lidarmos com os nossos problemas. Orar a Deus. Colocar nossas angústias e aflições diante de Deus. Talvez alguém se pergunte, mas como orar? Bom, a Bíblia nos traz inúmeros ensinamentos. Jesus nos fala muito sobre oração. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas têm buscado fazer grandes correntes de oração. Eu vi essa semana uma imagem em uma rua de uma grande cidade, onde as pessoas estavam lá ajoelhadas no meio da rua, usando máscaras e de 2 em 2 metros uma das outras, respeitando aquilo que as autoridades recomendam, isolamento social, e fizeram lá um grande momento de oração. É válido, mas Jesus diz, olha, talvez você não precise tudo isso, vá para o teu quarto em silêncio, ore ao teu Pai, como ele nos ensina lá em Mateus capítulo 6. E além da oração silenciosa do coração de um filho para seu pai lá no seu quarto, a Bíblia nos traz mais de 200 de orações de pessoas reais, assim como eu e você, que colocam as suas causas diante de Deus. E talvez orar estas orações seja uma grande escola para termos acesso diário quando nós abrimos as Sagradas Escrituras em nossa casa. O que nós podemos aprender com a oração deste profeta? Em primeiro lugar, podemos dizer que a situação de Jeremias ela encontra um paralelo também com a igreja de hoje. Muitos lugares do mundo, profetas, pregadores, cristãos estão sendo perseguidos, mortos por causa da fé no seu Salvador. Nós, em nosso país, temos liberdade cristã e religiosa, temos liberdade de culto, podemos fazer a qualquer tempo, a qualquer hora, neste momento especificamente, diante da pandemia, observando todas as restrições necessárias ou fazendo cultos online. Mas podemos fazer isso, podemos compartilhar em redes sociais e nada nos acontece. O que não acontece em muitos outros países. Ou seja, diante da perseguição ou diante talvez da zombaria, muitos deixam de testemunhar a sua fé publicamente ou nas redes sociais com medo de serem zombados ou serem atacados verbalmente e emocionalmente. Mas Deus diz, ore, coloque diante de Deus as tuas súplicas, angústias. Em segundo lugar, nós aprendemos que precisamos ser honestos em nossas orações. E é muito interessante aqui talvez aquela frase, né? A verdade sempre é o melhor caminho, caiba mais do que nunca. Se formos sinceros com as pessoas que estão acima de nós, em posição hierárquica de chefia ou não, pode ser que essas pessoas não nos compreendam
e até nos punam. Por exemplo, um funcionário que vai questionar a conduta do seu patrão. Ele pode não ser compreendido e, quem sabe, até punido. Porém, de forma bem diferente, Deus sempre nos compreende. E Deus sempre nos dá a certeza que podemos abrir nossos corações diante dele. Deus espera de nós corações contritos, verdadeiramente respeitosos, arrependidos, mas confiantes diante desse Deus amoroso. Um Deus que espera de que, se está doendo, nós possamos dizer: Senhor, está doendo. Moisés gritou isso lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, diz: Senhor, pois agora perdoa o pecado deste povo, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés diz: Senhor, acaba com o sofrimento. Elias, mais tarde, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, Elias desesperou-se diante da sua angústia. E ele diz: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E ainda, por último, Jonas também reclamou quando lá em Jonas capítulo 4, versículo 3 diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E por último, Jesus, lá em Mateus capítulo 27, versículo 43, no alto da cruz, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? É o grito sincero do sofrimento. Que nós possamos orar como esses homens de Deus, orar como Jesus. Que possamos viver a nossa vida na certeza de que Deus cuida de nós. A terceira e última lição que quero destacar aqui é: aprendemos que diante dos problemas, talvez devemos olhar menos para os problemas e olhar mais para Deus. Enquanto os problemas nos olham, devemos olhar para Deus. Porque é Deus quem pode fazer arder em nosso coração a mensagem de consolo, como fez com Jeremias. Não coisas, não causas, não pessoas ou problemas que podem fazer arder a mensagem de Cristo em nosso coração, senão o próprio Deus. O problema que Jeremias estava enfrentando em nosso texto era gigante, imenso. O seu chefe religioso, o sacerdote Passur, filho do sumo sacerdote, queria que ele mudasse a mensagem. Autorizado por seu pai, ele tinha poder de prender e torturar o profeta, que, segundo ele, só falava desgraça. Por isso tentava a todos os modos alugá-lo para mentir e dizer: muda essa conversa, muda essa dinâmica. Os assessores de marketing da época não podiam contar com uma palavra sequer para motivar o povo. Quando eles ouviam Jeremias, diziam: não, nós não conseguimos motivar o povo com isso. Jeremias não olhou para Passur, Jeremias não olhou para os outros líderes políticos da época. Jeremias olhou para Deus. E Jeremias entrega o destino dos seus inimigos a Deus. E somos levados com Jeremias a também termos coragem de entregar o destino dos nossos problemas a Deus. E crermos que Deus dará jeito neles. Um jeito, uma situação, uma solução que nós não saberemos ou não saberíamos dar. Como perdoaremos a quem nos ofende, se não for Deus a perdoá-los por nós? Como enfrentaremos as nossas enfermidades se Deus não estiver do nosso lado? Como termos forças para enfrentar as perseguições se Deus não nos fortalecer? Como cantarmos ou como cantaremos como Paulo e Silas na prisão se Deus não puser em nossos lábios as canções? Como Jeremias, precisamos confiar a Deus as nossas causas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, sejam quais eles forem. Devemos orar como Jeremias orou,
entregando a Deus nossas súplicas, nossas angústias, nossos inimigos que hoje nos trazem sofrimento. Jesus nos faz um convite amoroso em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É isso que cantamos antes da mensagem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amados irmãos, lembram quando lá no início da mensagem perguntei se vocês haviam sido enganados? Quero dizer algo muito importante aqui. Deus nunca nos engana. Deus nunca irá nos colocar em uma situação que não tenha um propósito maior de testemunhar seu poder e sua glória. Mesmo as maiores adversidades do nosso viver. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não nos engana. E Deus nunca nos desampara. Ele sempre está e estará conosco. Deus sempre nos guiará diante das nossas batalhas, das angústias de nossa vida. Que possamos, eu e você, todos os dias, assim como Jeremias, buscar a Deus em oração e olhar para todo o seu amor revelado em Cristo, quando Ele demonstrou a cada um de nós, na cruz do Calvário, o seu amor por cada um que aqui hoje está celebrando este culto. Que sejamos guardados pelo seu amor e que Ele faça com que a mensagem da salvação queime em nosso peito e nos faça testemunhas motivadas de anunciar o maravilhoso amor de Deus por cada um de nós. Que Deus assim nos conceda a sua graça, o seu amor e a sua proteção em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós finalizamos agora a nossa mensagem cantando o hino Nosso Deus é Soberano, reconhecendo todas as bênçãos, as maravilhas que Deus derrama sobre nós. E que Deus assim no seu poder e na sua glória nos guarde para esta vida e também para a eternidade. Amém.
Muito bem, amados, após ouvirmos a mensagem, cantarmos este belo hino, Nosso Deus é Soberano, reconhecendo as bênçãos e o poder de Deus sobre a nossa vida, queremos também agora orar ao nosso Deus, confiando de que Ele tem o poder para ouvir e atender a nossa oração de acordo com o seu tempo, a sua maneira. E eu quero pedir licença de vocês agora, especialmente aos membros aqui da nossa paróquia, para fazer uma inclusão em um pedido em nossa oração, e com esse pedido também homenagear um casal, o meu tio e a minha tia, o seu Arno e dona Arlete Haupt, são de Toledo, no Paraná, e essa semana meu tio entrou em contato pedindo que eu sempre envio semanalmente para eles o culto, e eles acompanham o culto, os devocionais, e ele pediu que eu pudesse incluir então em nosso culto a oração de gratidão pelos 31 anos de casamento, completados dia 17, esta semana. E louvar a Deus por tantas bênçãos derramadas na vida deste casal, por tantas lutas vencidas. A Arlete, minha tia, teve longos períodos de luta contra o câncer e hoje, com a graça de Deus, está curada, restabelecida, e servindo de grande ferramenta de Deus no testemunho da sua fé, da sua cura, ajudando outras pessoas que enfrentam o mesmo mal, a mesma situação. E queremos louvar a Deus por Deus ter dado ao Arno e à Arlete forças para superarem as adversidades e, acima de tudo, louvar a Deus por tantas bênçãos derramadas ao longo de 31 anos de casamento. Os filhos, os netos, uma família linda e abençoada que Deus concedeu a eles. Parabéns ao Arno e à Arlete e desejamos a vocês ricas bênçãos do nosso Deus na sua vida como casal. Também queremos orar incluir em nossa oração os nossos aniversariantes dessa semana. Vários irmãos completaram mais um ano de vida. No dia 14 de junho, Luiz Otávio Brahma. Também no dia 14, a dona Sidone Tom. No dia 15, Vinícius Verão. No dia 16, a Ana Júlia Duarte e o Samuel Fiedler. No dia 19, Emily Tom dos Santos. E hoje, dia 20, Wagner Forigo. São os aniversariantes da semana. Também queremos colocar em oração, gratidão e louvor a Deus pela gravidez da Mariana e do Evaldo Brahman. Eles descobriram recentemente agora que estão aguardando uma filha, a Laura. Deus possa abençoar este casal. E também a gravidez da Jerusa, pastor Rudinei. Nós também soubemos nesta semana, muita alegria, de que teremos mais um menino, João Augusto. Então que Deus possa abençoar tanto a Mariana como a Jerusa e a estas famílias neste momento tão especial de suas vidas. Também queremos colocar em oração e pedir pelos nossos enfermos, aqueles que estão em tratamento de saúde. Pedimos pela nossa irmã Tatiane Eberhard, aqui da Congregação Cristo, o pastor Nathan Flor, pai da nossa irmã Regiane Wechter, que está em tratamento de quimioterapia, assim como também o pastor Jackson Coelho, de Campo Grande, e pastor Gilberto Aidan, de Naviraí, também estão em tratamento de quimioterapia. Queremos também colocar em oração os familiares da senhora Rita Marta de Jesus. Semana passada, no culto, oramos pela saúde, pedimos que Deus cuidasse da dona Rita, uma senhora já de 100 anos, e nesta última quinta-feira Deus a chamou à morada eterna. Então queremos orar pela família enlutada, especialmente pelo seu neto, o Jorge, lá de Carapó, a Thaís, enfim, a todos os familiares que choram a morte da senhora Rita. Também queremos colocar em oração a todos aqueles que estão acometidos do coronavírus. Em nossa cidade, nós temos já passado a casa dos 1.500 casos. Nós estamos bastante preocupados, nossa cidade, nossa região, assim como em todo o país, em todo o mundo. E queremos aqui pedir que Deus possa cuidar desses que estão doentes, consolar aqueles que estão enlutados, chorando a morte de pessoas queridas, várias mortes acontecendo durante essa semana em nossa cidade, em nossa região. Também pedir pelos profissionais da saúde. Infelizmente, muitos deles também acometidos da doença. Aqueles que estão lá para cuidar também estão sofrendo com tamanha dor. Pedimos também o discernimento para os nossos governantes nas suas tomadas de decisões, para que possam governar
com lealdade, com dignidade ao povo e pedir ao povo que tenha consciência no cuidado consigo e com o outro. Nós não vamos conseguir lutar contra o vírus se nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Se nós não cuidarmos, não teremos o que fazer a não ser chorar mais mortes e lastimar ainda mais casos. Então, que cada um de nós possa fazer a sua parte, cuidar de si e especialmente cuidar daqueles que estão à sua volta. Nós queremos orar a Deus, colocar esses pedidos, esses agradecimentos e ao final convido você que está acompanhando este culto em casa, orar comigo também o Pai Nosso. Oramos ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, aquele que nos criou, nos deu a vida e nos sustenta a vida. Queremos, ó Deus, neste momento de culto, nos achegar a Ti, agradecidos pelo perdão que recebemos, agradecidos pela palavra que ouvimos, e tendo a certeza, ó Pai, que Tu conduz a vida de cada um de nós. Queremos aqui, ó Deus, de forma muito especial, Te louvar porque temos em Cristo a certeza da salvação. E diante dessa certeza, vivemos neste mundo como testemunhas do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado, ó Deus, por derramares bênçãos sobre cada um de nós, todos os que estão acompanhando este culto, pelas alegrias que nos concedeste, pelas bênçãos derramadas, e também porque nos momentos de tribulação, de angústia e sofrimento, Tu tens sido o nosso protetor, aquele que envia os seus anjos para nos cuidar e nos guardar, assim como lemos nos Salmos do dia de hoje. Obrigado, ó Deus, por derramar bênçãos na vida do casal Arno e Arlete Haupt, que durante 31 anos de matrimônio têm sido abençoados e guardados por Ti. Obrigado, ó Deus, por abençoar este casal e esta família, porque nos momentos de luta e de sofrimento, Tu deste a eles forças para junto, em fidelidade e amor, suportarem todas as cargas, e assim poderem contar e enumerar inúmeras bênçãos que Tu derramaste na vida deles durante este tempo. Aos filhos, aos netos, a toda a família que Tu concedeste a eles, louvamos e agradecemos, e assim também pedimos que Tu possas cuidar desta família, deste casal e de todos que estão acompanhando este nosso culto. Também, bondoso Deus, continua a derramar as Tuas bênçãos na vida dos nossos aniversariantes, do Luiz Otávio, da Dona Sidone, do Vinícius, da Ana Júlia, do Samuel, da Emily e do Wagner. Obrigado, ó Deus, por Tuas misericórdias e por Teu amor que derramaste na vida desses Teus filhos e filhas e que tiveram a oportunidade de celebrar mais um ano de vida. Bondoso Deus, tantas as bênçãos que Tu derramas sobre nós, que queremos aqui agradecer por tudo aquilo que somos e temos, por tudo aquilo que Tu nos concedes. E também humildemente nos achegamos ao Teu altar pedindo a Tua bênção e a Tua proteção, que Tu possas, ó Deus, guardar aos nossos enfermos, e pedimos aqui pela vida da Tatiane, do pastor Natan, do pastor Jackson e do pastor Gilberto. Tu sabes, ó Deus, dos seus sofrimentos, das angústias, dos medos e anseios que estão vivendo. Que Tu possas guiá-los e orientá-los neste momento, guardá-los sob Tua poderosa mão, e se for de Tua vontade, restabeleça, Senhor, a saúde desses Teus filhos e filhas. Também, bondoso Pai, diante da pandemia do coronavírus, pedimos misericórdia por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão envolvidos no cuidado com os doentes, aos profissionais da saúde, médicos e toda a equipe de enfermagem. A todos aqueles, ó Pai, que estão nos seus trabalhos e precisam, na continuidade da vida, estar em contato com outras pessoas e correndo riscos, que Tu possas guardar a todos e preservar-nos em saúde. A esses que estão enfermos, restabeleça, ó Pai, segundo a Tua vontade, a sua saúde. Abençoa e guie a todos os cuidadores, a todos os profissionais. Dá discernimento, ó Pai, aos nossos governantes para que governem com sabedoria e tomem decisões que vão ao encontro das necessidades e do interesse do povo.
e ao povo dá a consciência do cuidado. Dá-nos, ó Deus, a dimensão da gravidade do que estamos enfrentando e que possamos, assim, cuidar de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Queremos, ó Pai, também colocar em Tuas mãos aqueles que choram a morte de pessoas queridas. Infelizmente, dia após dia, o número de mortos por conta do coronavírus tem aumentado de forma preocupante e de forma muito triste contabilizamos mortes. Consola estas famílias que choram a morte de pessoas queridas, assim como também consola a todos os familiares da senhora Rita Marta de Jesus, a quem Tu, ó Deus, por Tua vontade e misericórdia, chamaste a morada eterna. Especialmente pedimos pelo Jorge, pela Thaís e todos os familiares, que a certeza da ressurreição de Cristo possa consolar a essa família. Também, bondoso Deus, pedimos a Tua bênção e que Tu possas continuar abençoando de forma maravilhosa a gravidez da Mariana, do Evaldo, que estão na espera e felizes pela Laura. Também abençoes a Jerusa, ao pastor Rudinei, ao Arthur, que estão vivendo esse momento tão especial de aguardarem a chegada de João Augusto. Abençoe estas famílias, a todos os demais que vivem também a expectativa da espera do nascimento do seu filho. Tu possas guardá-los especialmente também nesses tempos de pandemia e de incertezas. Tudo isso, ó Deus, trazemos diante do Teu altar. Os nossos agradecimentos, as bênçãos que de Ti recebemos, também nossas preocupações e angústias. E sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para ouvir e atender a nossa oração. E assim confiamos em Ti, ó amado Pai Celestial. E em Ti também queremos colocar a nossa oração, assim como Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, amados irmãos e irmãs, ficamos felizes com a participação de cada um de vocês neste culto e que esta palavra aqui anunciada, esta palavra aqui pregada possa ter trazido consolo a você e a sua família. E que possamos sempre ser guiados pelo nosso bondoso e amoroso Deus. Amém. Queremos convidar você a também acompanhar conosco, próximo sábado, dia 28, o nosso culto, às 19h30. Próximo final de semana, no sábado à noite, então, o nosso culto semanal da Congregação Cristo, da nossa paróquia, você é convidado. E também, quarta-feira, o nosso encontro, nosso programa, Conversando sobre Fé e Vida. Acesse a página da Congregação Cristo, também o perfil Celque Dourados, lá temos todas as informações e você poderá acompanhar todas essas atividades online. Deus possa guardar e abençoar a tua vida, especialmente nesses tempos de pandemia. Amém. E para finalizar o culto, nós queremos cantar um hino de gratidão a Deus. Como é bonito, Senhor! Um hino de reconhecimento das grandes e maravilhosas bênçãos que Deus derrama sobre nós. Eu citei na mensagem o texto de Romanos, capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo diante das tribulações, mesmo em meio às tempestades da vida, nós podemos dizer: como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Cantamos este hino e finalizamos assim o nosso culto. Um forte e carinhoso abraço em Cristo Jesus, deste que vos fala, pastor Rudinei Valdir Mas. Amém.